A paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus, estou aqui para trazer a boa nova do Senhor. Agradecendo ao Senhor pelo privilégio de trazer mais uma parte da palavra de Deus. Agradecer pelos nossos líderes da EBD, da Igreja do Evangelho Pleno, a diaconisa Edma e o presbítero Flaviano, que nos lidera, né? Com tanto esforço, com tanto êxito, líderes de êxito. Queremos agradecer pela vida deles, no nome de Jesus Cristo. E tenho uma palavra para trazer para nós. Minha oração é que o Senhor nos molde, fale conosco através desta palavra. Ela está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Então, vamos lá. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, é esta palavra que eu quero trazer para nós meditarmos. E o tema dessa mensagem é uma mensagem que faz uma pergunta: como você está se saindo no seu deserto? Como estamos vivendo o nosso deserto? Será que estamos sendo aprovados nele? O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, prendia os cristãos, e ali ele estava indo a caminho de Damasco, para chegar em Damasco, pegar outros cristãos, levar para Jerusalém e matá-los também. Foi aos pés de Paulo que o primeiro mártir da igreja foi morto, o Estevão. E creio eu que ali o apóstolo Paulo já estava sendo trabalhado pelo Senhor, porque ele via os discípulos morrendo, as pessoas morrendo pela causa do Evangelho, morrendo por uma causa. Então ali ele deveria entender e dizer como alguém pode morrer por algo que é preciso ser muito firme, é preciso ter uma firmeza do que esse algo existe. Porém, no caminho de Damasco, o Senhor lhe apareceu. E aqui aos Gálatas, o apóstolo Paulo está contando que ele era escolhido. Ele vem confirmar o que o próprio Jesus disse para Ananias, quando disse: Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra aos gentios. Porém, Paulo traz essa palavra, repete essa palavra, e ele diz assim, que ele era escolhido desde o ventre da mãe. Ele reconheceu essa particularidade, que não foi uma escolha qualquer, porque ele era inteligente, porque ele era culto, porque ele era obediente no tempo da lei e seria obediente no tempo da graça. Não, não foram esses adjetivos que fizeram com que ele tenha sido escolhido. Ele foi escolhido pelo próprio Deus, porque Deus tinha um plano na vida dele. E nós percebemos que quando ele
é convertido ao Senhor, que Ananias chega em Damasco para ungí-lo e ser liberto, né? Os seus olhos caem como escamas e ele imediatamente é batizado, é cheio do Espírito Santo. Ele é levado agora, ele decide fugir para o deserto da Arábia. É essa particularidade que eu quero trazer para nós. Como Deus tem um chamado específico na nossa vida, quanto maior o chamado, também eu quero dizer uma coisa, maior também será o deserto. Porque ele nos molda para grandes projetos. Eu percebo que quanto maior os servos de Deus foram como profetas, como homens de Deus, eles passaram por deserto. Até o próprio Jesus passou por deserto. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e o próprio Deus falou: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." A ele ouviu. Porém, depois disso, ele foi para o deserto. E ali passou 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Então, por que é tão difícil nós não sabermos passar pelo deserto? O próprio crente, não é ele que está indo para o deserto, é Deus quem leva. É diferente de um ser humano, sem Deus, ele é quem está indo. O ser humano é quem procura o deserto. Mas o crente não, o crente é Deus quem leva. Com um propósito, com um fim proveitoso, como está escrito pelo próprio Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz que, aliás, capítulo 8, 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o deserto coopera, o vale coopera, o vale também coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a caverna coopera. Todas as áreas de trabalhar que o Senhor permitir, as tempestades cooperam. Porque nós saímos amadurecidos. Não existe um crente que passe por um deserto que não saia maduro, não saia mais fortalecido, que não saia mais enraizado. É o crente que passa pelo deserto. Jesus permitiu que Paulo fugisse para o deserto, passando 3 anos ali no deserto da Arábia, com ligação a Damasco. Dali ele não saiu por 3 anos. Depois de 3 anos é que ele foi capaz de ir para Jerusalém para se encontrar com Pedro. E a nossa vida também. Precisamos ser tratados para tratar. Deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar acadêmico, deserto é um lugar onde Deus nos molda e muitas vezes não queremos deserto. Claro, quem quer deserto? Alguém pode levantar a mão e dizer: eu quero um deserto. Ninguém quer. Mas ele não pergunta se queremos. Ele quer cumprir o seu plano. Ele quer cumprir o seu projeto, o seu propósito. Então, quanto maior é o que ele tem com você, maior também é o deserto. Eu lembro de Davi, que uma das características que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 16, está falando sobre as características de Davi, que ele é formoso à vista, ele é sisudo em palavras, ele é um homem que toca bem, né? A gente percebe que ele toca bem, ao ponto dele tocar tão bem que os demônios saíam de Saul. E Deus é com ele. Então, mesmo que Davi tinha sido ungido rei, ele não foi reinar, ele foi ser tratado. Perceba que ele não reinou, passou mais de 10 anos sendo tratado. Passou um tempo também no deserto, fugindo de Saul. Passou o tempo no deserto sofrendo com os filisteus, morando com os filisteus, fingindo de louco para escapar. E porque nós, que não nos comparamos a esses homens de Deus,
Por que nós não podemos passar por deserto? Nós percebemos que Jó passou por deserto, o deserto da enfermidade, o deserto da perda, o deserto da acusação, o deserto do abandono, ao ponto de ficar só um cachorro, só um cão do seu lado e um caco para coçar as suas chagas. Até Deus não respondia a Jó. Deus não respondia os questionamentos de Jó no seu deserto. Porque Deus estava moldando Jó. Porque Deus... mas Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas nós não temos limites. Deus quer sempre nos moldar e nos fazermos melhores. Não é porque Jó tinha essas características, porque Davi tinha essas características, que ia deixar de ser moldado. Sempre precisamos ser moldados. O deserto, ele tem que deixar alguma marca em nós ao ponto de nos deixarmos fortes. Para o apóstolo Paulo ser esse homem que escreveu a metade do Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento, das cartas, foi preciso que ele passasse esse tempo de deserto. Porque ele tinha uma mentalidade, e a mentalidade dele tinha que ser mudada. A intelectualidade dele tinha que ser mudada. A emoção dele, o modo dele agir tinha que ser mudado. E não foi naquela conversão só que foi mudada, a conversão foi no deserto. A conversão foi tratamento dele com Deus, tratando cara a cara, tete a tete. Então esse é deserto. Então se você está sendo moldado, está achando que seu pastor esqueceu você, está achando que as pessoas esqueceram você, que ninguém liga para você, até seus filhos não estão mais ligando para você como antes, eu quero dizer que esse também é um deserto. Saiba que esse é um deserto, é plano de Deus, é propósito de Deus. E que nesse tempo você saia aprovado dele, que eu possa sair aprovado dele. Que tudo que eu estiver vivendo no deserto, que você estiver vivendo no deserto, possamos sair aprovados nele. Esse é o plano de Deus para algo que amanhã virá. Louve a Deus pelo vale, porque vale significa que depois virá um monte muito alto para você subir e você vai subir com êxito. Então que nesse tempo Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça, te fazendo maduro, porque todo cristão tem que passar pelo deserto. Cristão que não passou pelo deserto, ele não é cristão autêntico. Ele é cristão apenas de ouvir falar. Você percebe que Jó disse, Senhor, antes eu ouvia falar, hoje os meus olhos te veem. E é porque Jó já conhecia Deus. Mas Deus é tão alto, largo e profundo, como disse Paulo na carta aos Efésios, que dá para entender porque Jó disse isso. Hoje os meus olhos te veem porque não conseguimos alcançar Deus por completo, a sua plenitude. A cada dia conhecemos Deus, a cada dia nos aproximamos de Deus. Porém, se é deserto, como ele fez com Moisés, se apresentando a Moisés viveu 2 desertos enormes na vida dele. 40 anos no Egito, morando com Faraó, 40 anos com o seu sogro Jetro, ali naquele deserto, onde o Senhor se apresentou a ele através de uma sarça que não se consumia. E ele volta também para o Egito de novo para buscar o povo, para atravessar aquele mar vermelho com o povo e chegar ao deserto. Mais deserto, 40 anos de deserto. E ali ele morre, apenas vendo a terra prometida, porém cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Então, desertos faz parte do plano de Deus na nossa vida, que nós saiamos aprovados dele. Eu desejo para você um excelente domingo, que Deus abençoe a vida de vocês e que tenhamos uma vitória gloriosa depois desse tempo que estamos vivendo. Que Deus abençoe. A minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti
e sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Receba esta palavra e um grande abraço do pastor Clodoaldo e de mim, pastora Júlia, que pastoreamos aqui em João Pessoa, na Paraíba. Um grande abraço no nome de Jesus.